Tanguy, é impressionante como às vezes money talks, bullshit walks, né? Porque temos aqui uma notícia que mostra que o pragmatismo às vezes se impõe. O governo Trump autorizou a Chevron a retomar operações de extração e exportação de petróleo, veja você, na Venezuela. Essa autorização ela tinha sido removida em fevereiro desse ano. Aliás, uma autorização anterior tinha sido concedida pelo governo Biden, a mesma Chevron, que tem ali uma operação importante na Venezuela há alguns anos. A nova licença tem duração inicial de 6 meses, podendo ser renovada sob avaliação futura. A Chevron poderá operar em joint venture com a PDVSA, veja você, e realizar funcionalidades como bombeamento de petróleo, swap e importação de insumos, mas existe ali um compromisso de que não sejam pagos royalties ao regime do Maduro. Mas se você está numa joint venture com a PDVSA, indiretamente o regime do Maduro acaba sendo beneficiado também. Mas enfim, fecha esse parênteses aqui, fecha esse parênteses. A decisão ela ocorre logo após uma troca de prisioneiros, né, que aconteceu ali entre Estados Unidos e Venezuela recentemente. E o que acaba acontecendo é que, mesmo com essa autorização, os Estados Unidos não reconhecem, seguem não reconhecendo Nicolás Maduro como presidente legítimo e reitera que a retomada da operação petrolífera da Chevron não será fonte de financiamento para o regime, o que a gente sabe que não é exatamente verdade, porque quando você tem ali uma atividade econômica dessa envergadura envolvendo inclusive a estatal venezuelana, você tem ali digamos assim, a mina de ouro sendo reativada ou sendo ampliada na medida em que ela nunca parou com os Estados Unidos, com uma empresa dos Estados Unidos. É claro que para o discurso político é muito importante você dizer, mas eu não vou mandar dinheiro diretamente para o regime do Maduro. Estou mandando dinheiro indiretamente através justamente de algum tipo de parceria ou joint venture com a PDVSA, com a estatal venezuelana. De qualquer forma, a gente sabe que a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo conhecidas do planeta, reservas de petróleo, inclusive, que vão transbordando, aí chegam ali no Suriname, chegam inclusive no território brasileiro, a foz do Rio Amazonas, a famosa foz do Rio Amazonas, que é palco de debate aqui no Brasil, explora, não explora petróleo por ali, na prática é uma continuação dessa bacia sedimentar que vem desde a Venezuela e que acaba oferecendo ali uma grande quantidade de petróleo. Aliás, ela continua, né, no território brasileiro, ela vai ali até o Rio Grande do Norte. Consequentemente, você tem ali um potencial de exploração de petróleo muito significativo e temos aqui mais um momento, mais um exemplo onde o pragmatismo acaba muitas vezes se impondo e é o regime do Maduro observando o governo Trump autorizando ali uma operação da Chevron, da norte-americana Chevron, no país. E aí o que é interessante, Daniel, é que, claro, né, o governo Trump ele faz um movimento que é uma certa aproximação ao governo Maduro, né? Indiretamente, claro, pelo amor de Deus, né? Jamais me aproximaria e tal. E aí você tem a administração Trump precisando dar uma certa ideia de que, olha, veja bem, mas não é que eu gosto do Maduro, não, hein? E aí o Marco Rubio, nesse final de semana agora, ele reiterou mais uma vez um discurso que ele já fez várias vezes, né, que é um discurso que o governo Trump fala muitas vezes, que não apenas, como você disse, Maduro não é o presidente da Venezuela, não é o legítimo presidente da Venezuela, como ele reiterou, Marco Rubio, secretário de Estado americano, reiterou que Nicolás Maduro é o líder do Cartel de los Soles, que é uma organização narcoterrorista liderada por Nicolás Maduro. Então é meio que uma tentativa de dizer que o Maduro, na verdade, ele é apenas um líder de uma gangue, né? E que ele tomou o país de assalto e que ele controla o país, mas que é um presidente ilegítimo. Então é interessante, né, Daniel, porque dessa maneira a comunicação do governo americano consegue dar uma certa munição para os seus apoiadores. Então veja bem, a Chevron não vai poder explorar petróleo lá na Venezuela? Pô, vai. Então o governo Trump tá pegando leve com Maduro. Não, olha aqui o que o Marco Rubio está dizendo. O Marco Rubio está dizendo que
o Trump é um presidente, né, que lidera o país a partir de um narcoterrorismo, né, um líder de um grupo narcoterrorista. Então, é interessante como é que a retórica ela se coloca de modo a dar também instrumentos para os apoiadores do governo Trump. Daniel, queria fazer um comentário aqui também sobre Gaza, né, sobre o que aconteceu ao longo desse final de semana agora em Gaza. A situação humanitária em Gaza ela está cada vez mais grave, Daniel. A gente está falando agora sobre relatos que falam em 133 mortes por desnutrição, por inanição, pessoas morrendo de fome, incluindo 87 crianças, o que aumenta muito a pressão contra Israel por ajuda humanitária. A ajuda humanitária tem que entrar. A gente está falando sobre uma ajuda humanitária que entra a conta-gotas, né? Então, a ONU, por exemplo, ela tem relatado a entrada de cerca de 100 caminhões de alimentos por dia. Só para a gente ter como referencial, já fiz essa comparação aqui em outros momentos, antes do início dessa guerra, a gente tinha entrada de cerca de 500 caminhões por dia, no momento no qual, naturalmente, a necessidade de alimentos ela era menor. Claro, você tinha produção local, você não tinha uma destruição tão grande quanto a hoje. Então, atualmente, entra 1/5 do que entrava antes do início do atual cenário de guerra, o que, obviamente, aumenta muito a necessidade de alimentos, enfim, a ajuda humanitária se torna ainda mais importante. Dessa maneira, Israel anunciou uma interrupção diária de operações militares por 10 horas em áreas específicas de Gaza, 10 horas por dia. Então, segundo Israel, vai haver uma pausa de 10 da manhã às 20 horas, né? Então de 10 da manhã às 8 da noite, em determinadas áreas como Deir al-Balah e a cidade de Gaza, né? Que é um dos principais centros urbanos de Israel. De Gaza. Né? A gente está falando, Daniel, sobre o momento no qual a pressão sobre Israel ela vem crescendo bastante, inclusive com vários países europeus se juntando em uma iniciativa de pressão a Israel. E o que é mais preocupante, Daniel, é que você tem, por exemplo, o porta-voz militar de Israel dizendo que o direito internacional está sendo seguido e que Israel permite a entrada de ajuda humanitária quando se aproxima de uma linha crítica e que, essa foi a parte que mais me impressionou, não há fome em Gaza. Segundo ele, não há fome em Gaza. Então, Daniel, a gente tem, de fato, um recrudescimento ainda maior, se é que é possível, né? Um recrudescimento ainda maior da situação humanitária em Gaza. E o que Israel faz é apenas estabelecer ali 10 horas sem bombardeios para ver se entra ajuda humanitária. Cada entrada de ajuda humanitária tem sido um momento de grande tensão, inclusive com muitas mortes, né, causadas exatamente naquele momento ali de proteção ao pessoal que leva ajuda humanitária, os caminhões e tudo. E aí alguns países vizinhos se mobilizaram. Então Jordânia e Emirados Árabes Unidos, por exemplo, lançaram por via aérea 25 toneladas de suprimentos, né? Então lançando, enfim, por meio de aviões para cair em Gaza e a população de Gaza ter um certo alívio. Mas uma situação muito, muito complicada, Daniel. Vamos acompanhar ao longo dos próximos dias. Mais uma vez, né, aquele tradicional ceticismo, né? Não acho que a situação vai melhorar tão cedo, né? Mas é importante, de qualquer maneira, a gente acompanhar. Dito isso, Daniel Souza, o que nós temos como geleia da Shakira nessa manhã de segunda-feira? Me conta. Tanque, na geleia da Shakira de hoje nós vamos para a Argélia, mais especificamente a cidade de Chetaib, que fica ali no nordeste do país, mais perto da fronteira com a Líbia, no litoral, uma pequena cidade argelina que tem cerca de 8.000 habitantes. Pois bem, agora no final de julho, o prefeito Laichi Alawoa decretou a proibição do uso de bermudas e sungas por homens em locais públicos. Segundo ele, as bermudas seriam indecentes e violariam os valores morais da sociedade local. O prefeito afirmou ainda que a população local não tolerava mais ver estrangeiros com roupas indecentes. A reação foi imediata, Tanguy. A medida causou forte reação negativa, especialmente de comerciantes locais, obviamente, turistas e até das autoridades da província, né, que estão ali acima do prefeito. Muitos destacaram que a proibição ia contra a tradição de acolhimento e hospitalidade da cidade. Entretanto, 2 dias depois, o prefeito voltou atrás e acabou revogando o decreto que ele mesmo tinha implementado, e inclusive ele destacou que ele nunca quis ceder à pressão religiosa, que o objetivo era apenas manter a tranquilidade da cidade
que estava sendo ali impactada por esses homens, Tanguy, que andavam por ali de bermudinha, que andavam por ali de sunga. Que absurdo, que coisa inadmissível, inaceitável. O prefeito tentou, mas acabou sendo obrigado a recuar. Afinal, os turistas trazem dinheiro, money talks, bullshit walks, é a velha máxima, que você acaba recuando por conta justamente da necessidade do vil metal, que acaba entrando através do turismo nesse balneário argelino. E assim, uma coisa que é importante dizer também, né, Daniel, que às vezes as pessoas elas pensam assim, Oriente Médio, Norte da África, é tudo a mesma coisa. E não é, tá? Assim, você pega ali aqueles países mediterrâneos, né, Argélia, a gente teve recentemente, né, Daniel, na Tunísia, não são exatamente países profundamente rigorosos, né, com padrões religiosos, né? Isso, claro, você tem setores mais rigorosos, a Argélia, aliás, passou por uma guerra civil bastante longa, exatamente nessa discussão sobre se religião participando da política ou não, mas assim, é um país que tem uma abertura muito maior, inclusive, para hábitos que os europeus levam para lá, e não há grandes choques com relação a isso. Então me conta aí, você que está ouvindo o Petit Jornal, o que aconteceria na sua cidade se a sunga fosse proibida? Conta pra gente. Lembrando, Daniel Souza, que o Brasil já teve um presidente que proibiu também o biquíni, né? Jânio Quadros, em 1961, proibiu o biquíni. Também não foi longe, né? Mas conta aí, o que aconteceria na sua cidade se a sunga ou biquíni fosse proibido?